da nossa escada de sucesso da AD Campo Novo. Nós vamos colocar na tela ali a escada para vocês terem uma noção de novo. A semana passada a gente já começou e nós temos um planejamento que é como uma escada de 5 degraus em que todos os membros e as pessoas que estão congregando conosco, eles vão estar posicionados em algum lugar ali. Conforme você vai aprendendo, você vai vendo aonde você está, né, nessa escada. O desejo é que todos vocês sejam enviados. Cheguem no topo da escada e sejam enviados para ganhar muitas almas para Jesus e cuidar bem destas pessoas. Tá bom, meus queridos? Então, meus irmãos, nós precisamos, nesse momento, entender que esse procedimento da escada é algo muito importante. E nós vamos fazer desta forma, na terça profética, só uma vez. Eu não vou repetir mais essa escada, porque haverá então depois os irmãos que vão fazer essa imersão para as pessoas que vão chegando. Todo novo convertido, quando ele se posicionar, se batizar nas águas, ele vai receber uma imersão da escada de sucesso para entender a nossa visão. Quando vir alguém de fora transferido, ele vai fazer isso. Quando for alguém reconciliado, ele vai ter a turma da imersão em que ele vai aprender. Então vocês são privilegiados a nível geral. Depois nós faremos a nível de turmas individuais esse momento. Então é a única vez que eu pretendo fazer na história do campo aqui, né, a escada apresentada dessa forma. Então está lá. Primeiro, eu quero que vocês me ajudem para nós decorar. Primeiro degrau é ganhar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Segundo degrau, consolidar. Vamos lá, 1, 2, 3. Consolidar. Terceiro degrau, edificar. Quarto degrau, treinar. Quinto degrau, enviar. Né? Ganhar, consolidar e enviar. Ótimo. Esse é os nossos degraus em que todos nós estaremos ali dessa forma, fazendo esse envolvimento, tá? E crescendo. Por que isso, meus irmãos? Por que que nós precisamos aprender algumas coisas nesse contexto? Por quê? Porque nós temos uma ordem para cumprir. Nós temos uma ordem para cumprir. E qual é a ordem para cumprir? Ide e fazei discípulos. Então, se nós temos uma ordem para cumprir, que Deus nos mandou fazer discípulos, é um mandamento, nos mandou fazer discípulos. Então, se nós vamos fazer discípulos e temos que cumprir essa ordem, nós precisamos aprender a fazer. E como houve muitas mudanças de ações, de costumes, de tradições no contexto da igreja cristã, nós perdemos a essência do discipulado. Nós perdemos o porquê que fomos enviados e como fazer. Então eu quero resgatar de volta. Não vou ensinar nada novo aqui, tá? Nós vamos resgatar a Bíblia como ela é e como Jesus nos ensinou e nos mostra através das Escrituras as ações que eram feitas em que então acontecia a visão do discipulado e a expansão de discípulos no reino de Deus. Bem, queridos, então, para que nós venhamos pensar nisso, nós estamos no primeiro degrau, falando de como ganhar. Às vezes os novos convertidos que estão conosco, as pessoas que estão sendo convidados, visitando, chegando aqui conosco, tá? Vocês pensam, mas por que então esse pessoal insiste tanto que é para ganhar almas e fazer discípulo? Porque a Bíblia manda. Nós temos uma responsabilidade perante Deus. Nós queremos obedecer a palavra. Nós queremos obedecer a Cristo. Então, por isso que é importante. Então, nós temos essa situação. Queridos, eu recebi aqui uma mensagem para nós fazermos uma oração. Eu não vou comentar o que é, porque senão vocês vão ficar curiosos. É algo de intercessão. Tá? Vamos orar? Feche os olhos. Sentadinho mesmo. Pai querido, tenha misericórdia dessa criança, Pai. Entra com providência, traga paz
aos familiares e traga saúde a ela, Pai. Meu Deus, Tu és poderoso para assim fazer. Entra com providência, Pai, e restaura em nome de Jesus. Amém. Creamos e ficamos na fé, tá? Depois, no final, vocês vão saber o que é, tá? Para nós não perder o foco, nós temos uma mensagem. Deus quer falar conosco. O inimigo não pode usar desses momentos para atrapalhar o nosso entendimento. Vamos lá. Queridos, primeiro degrau é ganhar. Primeiro degrau é ganhar. E nós passamos a semana passada, então, conversamos sobre quem é as pessoas que a Bíblia promete que elas serão salvas mediante uma posição nossa. A promessa de Deus é para salvar os nossos oikos. É uma palavra grega, tá? Ela se pronuncia oikos. Nós vamos falar muito disso, para que vocês aprendam. Então essa palavra grega foi traduzida lá na Bíblia por casa. Mas pensando em família, nós pensávamos que era. Mas se nós olharmos a tradução original de oikos, não é casa, não é família, não é filéu. No grego seria filéu. Ela é oikos, é pessoas do relacionamento. Pessoas que você se relaciona, não precisa ser parente, não precisa ser de sangue, mas são pessoas do seu relacionamento. E a Bíblia então diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e o teu oikos. Tu e as pessoas do teu relacionamento. É promessa. Tá? E agora, meus queridos, então para nós ganhar, eu sempre uso uma dinâmica. Quem é destro aí? Quem escreve com a mão direita? Levanta a mão. Quem escreve com a mão direita? Com que mão que você corta a unha primeiro? Qual é a mão que você corta a unha primeiro? A esquerda, né? Quem é esquerdo? Tem alguém esquerdo aí? Corta a unha direita. Por quê? Porque é mais fácil. É natural, o cérebro da gente ele já trilha, faz uma triagem e coloca aquilo que é mais fácil para a gente ser mais objetivo. É natural isso. E às vezes a gente precisa pensar também na Bíblia, aqui que é aquilo que a gente consegue resultados com mais eficiência. Por isso que nós temos que fazer discípulos eficazes, com eficiência. Tem muita gente que trabalha e não rende o serviço. Às vezes porque a ferramenta está mal afiada. Quem já foi carnear sabe o que é isso, né? Está com uma faca ruim, né? Não funciona. Demora mais, cansa. Um serrotinho com a trava para um lado, né? Tranca o serrotinho. Agora o pessoal não usa mais serrotinho, a tal da maquita, né? Tudo bem, vamos lá. Então, queridos, nós precisamos aprender aquilo que é fácil. E se Jesus disse, se a palavra de Deus diz que o nosso oikos está dentro de uma promessa de salvação, nós temos que atuar ali. Nós temos que desenvolver o nosso ministério no nosso relacionamento, nas pessoas do nosso relacionamento. Vamos aproveitar para que fazer o mais difícil? O mais difícil às vezes vai precisar de talento, de tempo, de dinheiro, que daí é as missões transculturais. E mesmo assim o missionário, ao ser enviado para uma missão transcultural, ele precisa se aclimatar à região, tanto na questão geográfica, como na questão cultural, como na questão de relacionamentos. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a nossa área de atuação, em que há uma promessa de Deus, é o nosso oikos. É as pessoas do nosso relacionamento. Que ainda não conhecem a Jesus, que eles vão ser então evangelizadas por nós. Vão ser ganhas para Cristo por nós e por as nossas ações. Bem, queridos, então, existe um texto da Bíblia que eu quero que você abra a Bíblia, em João, no capítulo 1, João, no capítulo 1, no versículo 38.
Vamos ler um pouco mais extensa essa leitura. 38 diz assim, eu estou com a revista corrigida aqui. Tá, isso, eu vou fazer a leitura, não precisa colocar na tela. Vamos lá. Depois disso o vento levou minha página. 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido, mestre, onde moras? O que buscais? Eles disseram, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Vou parar um parênteses aqui. André era discípulo de João Batista. E aí João Batista está ali e João disse para ele, esse aí, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o que vai vir e ele tem uma pá na sua mão e limpará toda a eira. Esse aí é que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse para os discípulos dele, o João Batista. E o André era discípulo dele. E aí o discípulo de João disse assim, opa, eu vou atrás. É isso que eu quero. Eu quero fogo. Eu quero esse novo aí. E foi atrás. João não ficou todo mesquinho. Ai, é meu discípulo, não pode ir, fica aqui comigo. Deixou que fosse. André então chega e fala com Jesus ali e diz assim, daí Jesus, nós estamos procurando saber onde que você mora, nós já sabemos que tu é o Rabi, nós já sabemos que tu é mestre, quero saber onde que você mora. E aí eles disseram, esqueci vento. Aí eles disseram assim, e era André então, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que João havia seguido, e este achou, André, versículo 41, e este achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ele chega e conta para o seu irmão que não era discípulo de ninguém. Pedro não era discípulo de ninguém mais. Pedro já estava cuidando da empresa de pesca. E ele vai dizer lá para o Pedro, Pedro, nós achamos aí o cara que é o Messias. E o 42, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus já profetiza na vida de Pedro ali na hora. Não vou entrar em detalhe, porque isso aqui dá uma pregação só. Tá? Jesus profetiza na vida de Pedro e diz, Pedro, tu és Simão. E Simão significa vacilão no aramaico. Simão é aquele que está inconstante, uma hora está aqui, outra hora está lá. Uma hora está crente, outra hora está descrente. Uma hora está feliz, outra hora não está feliz. Ou um bipolar nos dias atuais. E aí ele disse assim, Simão, você não vai ser mais bipolar. Você será Cefas. Cefas vem da origem de pedra, pedrisco, pequena pedra. Né? Naquela mesma origem. Você vai ser alguém firme. Tá? Bem, mas continua no dia seguinte, Jesus, vê 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. E achou a Felipe e disse, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse, havíamos achado aquele a quem o Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E depois nós vamos continuar nesse texto, deixa a tua Bíblia marcada ali, que não dá para nós, depois nós vamos entrar de volta ali. Mas olha só, meus queridos, então, dentro desse contexto, eu quero desenvolver com vocês aqui o que nós vamos chamar, por muito tempo, na AD Campo Novo, Projeto Natanael. Projeto Natanael. É um projeto de vida que Natanael foi inserido e que mudou a história de Natanael. Então eu e você vamos aprender a identificar os nossos Natanaéis.
E nós vamos ver esses nossos Natanaéis tomando uma decisão por Jesus de uma forma estupenda e se tornando pessoas poderosas em Deus. Mas para isso nós precisamos entender o processo. E dentro desse processo, a primeira coisa, meus irmãos, que eu quero que você compreenda, tudo no mundo físico é resultado do mundo espiritual. Cuidado, a gente acha que tem muito crente que quer espiritualizar tudo. Eu não estou dizendo essa questão de espiritualizar, de tudo é espírito, está cheio de espírito aqui, está cheio de espírito ali, está cheio disso aqui, está cheio disso lá. Não estou dizendo isso, tá? Mas eu estou dizendo que, biblicamente observando, tudo o que acontece no mundo físico já aconteceu no mundo espiritual. Natural. E se nós queremos então alcançar algumas coisas no mundo físico, nós precisamos aprender a conquistar no mundo espiritual. E às vezes não é só o conquistar, é ter a direção de Deus no mundo espiritual para então viver o mundo físico. Por que muitas vezes relacionamentos não dão certo? Porque às vezes não foram construídos primeiro no mundo espiritual. Se acham, dois se acham bonitinho, se acham lindinho, no início do namoro tudo é love, tudo é certinho, é um que é mais encantar o outro do que o outro, e etc e tal, mas o mundo espiritual está dizendo não. Mas a paixão está dizendo sim. E daí lá fora, quando o pepino aparece, desmancha. Porque não foi feito no mundo espiritual primeiro. Tem conserto quando não é feito no mundo espiritual primeiro? Tem, Deus pode fazer, Deus vai mudar, os dois se esforçando muda. Mas, melhor é quando não precisa consertar no meio do caminho. Mesma coisa então é nesse processo, porque eu digo que tudo é no mundo espiritual. Então, meu querido, a primeira coisa que o crente precisa entender, que ele precisa ganhar alguém para Jesus. Ele precisa ganhar alguém para Cristo. Porque Jesus mandou o crente fazer discípulos. Então ele precisa de um discípulo. E agora, para ganhar um discípulo, para ganhar alguém para Cristo, primeiro você precisa ganhar ele para ti. É diferente? A gente acha que tem, não. Sabe aquele ditado que usam da Bíblia para fazer o ditado? Olha para Jesus, não olha para mim que eu sou errado. Eu sou falho, olha para Jesus. Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz ao contrário. Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, o crente precisa dizer para alguém: pode fazer o que eu estou fazendo, que você está no caminho de Deus. Primeira coisa. Por isso que é importante ganhar para si. Nós precisamos ganhar esses discípulos para si. Por quê? Porque quando a gente conquista as pessoas do nosso relacionamento, conquista ele não com compras, não com propostas, não com milagres, mas conquista pelo nosso caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Observe, meus irmãos, observe uma coisa. Eu sempre vou citar Eliseu. Eliseu passava na rua e a mulher não conhecia. Não sabia quem era ele. Não tinha estado na sua casa. Mas a mulher dizia assim: meu marido, ali está passando um santo homem de Deus. Ali está passando alguém com caráter. Ali está passando alguém que é digno de ser seguido. Ali está passando alguém
certo, santo, sério. Entendeu? Então, para nós ganhar alguém, nós precisamos ter um vínculo. E a pessoa nos conhecer e identificar as nossas qualidades. Digamos que você está acostumado a viajar. Vamos pegar o Júnior aqui, que é caminhoneiro. Está acostumado, você sabe que o Júnior está acostumado a viajar, pega o caminhão dele, viaja tantos anos, conhece o Brasil todo, está lá. E aí, estaciona o Júnior no posto de gasolina e o Amós. O Amós com um frontal novo ali também, bonito, um caminhão grande, de igual para igual com o do Júnior. E o Amós está lá todo trêmulo, mal sabe subir. Aí quer mexer com o caminhão não sai, aí está ainda o estacionário puxado. E aí você quer uma carona para o Piauí. Você quer uma carona para o Piauí? Você vai comigo ou vai com o Júnior? Uhum. Se você é doido, vai comigo. Mas se você é racional, vai com ele. Né? Tem experiência, que gera confiança. O nosso oikos, olha aqui, meus irmãos, o nosso oikos precisa ter uma referência nossa. Não, o que esse cara está dizendo é real. O que esse cara fala do Deus dele, eu vejo Deus nele. As características desse homem, dessa mulher, desse irmão, dessa moça, desse moço, é de alguém que segue a palavra. E se conhece. Eu li um livro sobre um momento que diz que houve um recital, uma formatura de teologia. E num curso de teologia houve um recital. E dentro desse recital, estudantes da teologia deveriam trazer um recital de um salmo. E aí diz que um senhor trouxe, dos alunos veio e recitou o Salmo 91. Com uma performance, uma capacidade, com cada letra no seu devido lugar, com cada vírgula no seu devido lugar, cada ponto. Diz que foi algo assim fantástico. E todo mundo ficou de boca aberta. Que performance! Que performance! Aí no mesmo curso, um outro senhor não sabia que aquele já teria recitado o Salmo 91, e ele se preparou para o 91, e chega ele e vai recitar o Salmo 91. E diz que aquele senhor recita o Salmo 91 com muita desenvoltura, mas não com aquela capacidade técnica do outro. Mas todo mundo chorou e sentiu algo sobrenatural. E no final, então, alguém da plateia, ilustre da mesa, disse assim: o fulano que recitou primeiro conhecia muito bem o Salmo de Deus. E o que recitou o segundo conhecia muito bem o Deus dos Salmos. Então o que nós precisamos não é performance, é uma vida cristã. E essa vida cristã vai fazer nós ganhar essa pessoa para nós. Nós vamos identificar quem é esse nosso oikos. Isso nós vamos ensinar você, não é para hoje, tá? Até o final da escada aqui você vai aprender a identificar qual é o seu oikos e qual será o solo mais fértil do grupo de oikos que você tem para aquele momento, para aquela hora, para definir a vida dele para Cristo. Tem tempo, não é agora. Mas o primeiro passo, então, é nós desenvolver uma ação de ganhar essa pessoa para si. Quando Natanael é interpolado por Felipe, quando ele chega para Felipe, ele diz assim, achamos o Messias a qual estávamos procurando. Entendeu? Já tinha um relacionamento. Já tinha uma história em comum dos dois. Ele já tinha incentivado o Natanael
a buscar e se aproximar de Jesus, mesmo sem ele ainda ter uma linha, uma ligação com esse Jesus. Então olha a questão do ganhar para si. Então o primeiro passo do projeto Natanael é você identificar essa pessoa e orar para ganhar no mundo espiritual. Então acontece o seguinte, nunca a pessoa precisa ficar sabendo de imediato, fulano, eu estou orando por você para mim ganhar você para Jesus. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta dele e em secreto fala com o teu pai que está no céu. E ele vai ouvir a tua oração. Mas a crente, a maioria daquele que quer entrar no quarto só para pedir, né? Pedir para as coisas dele, para os negócios dele, para a vida dele, para a saúde dele, para o filho dele. E quando que a gente ora por alguém do nosso relacionamento que ainda não conhece Jesus? Primeiro passo, ganhar no mundo espiritual. Orar todo dia por esse cidadão dando nome, fulano e tal. Senhor, aqui está. Eu gosto da listinha. Não é essa aqui, tá? Mas eu gosto da listinha. Identifica 3 e coloca lá. Vamos ensinar isso para vocês depois. 3 pessoas. E todo dia, no mínimo 3 vezes por dia, você vai levar essa pessoa na presença de Deus. Senhor, olha só, Senhor, tem o Joãozinho lá da padaria, que a gente, todo dia eu compro pão lá. Eu quero muito que ele seja cheio de Jesus. Eu quero que ele seja salvo, Jesus. Eu quero que ele entenda como é bom viver na tua presença, Jesus. Mas eu não sei fazer isso, Jesus. As minhas palavras não têm poder. Mas Jesus, a tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Jesus, toca no coração do Joãozinho lá da padaria. Trabalha na vida dele, Senhor. Faz com que ele se aproxime de mim. Faz com que ele perceba em mim quem eu sou em ti. Quebranta o coração dele, Senhor. É uma oração ou não é uma oração? Você vai ganhar no mundo espiritual. Mas não termina ali, porque ali tu pediu. E a oração, ela precisa ter o pedido, o agradecimento e a profecia. A oração intercessória, ela precisa ter o pedido, o agradecimento e a profecia. Então, quando você está orando, Senhor, nesse sentido, aí você diz assim, está intercedendo. Senhor, eu já sou grato, porque tu vai fazer com que o Joãozinho te conheça. Muito obrigado, Senhor, ele é meu irmão. E aí você começa a profetizar. Deus, o Joãozinho será o meu irmão em Cristo. E eu vou levar ele para as águas do batismo, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, e vai ganhando almas para o teu reino. Profecia. No mundo espiritual. Isso você ganha no mundo espiritual. Por quanto tempo eu aconselho? Quando você identificar a terra fértil, depois vamos aprender isso também. 21 dias. Eu gosto do jejum e oração de 21 dias de Daniel. Por 21 dias você vai dizer no mínimo 3 vezes por dia, como Daniel. Levar ele na oração, essa pessoa, 2, 3 pessoas. Não pegue mais que 3. Às vezes o crente se empolga e quer ganhar o mundo inteiro numa hora só. Depois não consegue cuidar. Porque que antigamente, os filhos eram 10 filhos, 15 filhos, mas era criada batata, mandioca e arroz com feijão. Hoje não cria mais assim. Tem que diminuir a quantidade de filhos. A mesma coisa no mundo espiritual. Não adianta você querer cuidar de tanta gente com a correria que hoje nós vivemos. Então você identifica 3 pessoas, ora e jejuma por ela. Ela não sabe jejuar, ela não entende de jejum, mas não adianta dizer para ela, estou jejuando e orando por você. Deixa. Daqui uns dias eu vou falar para você sobre o purê de batatas. Como fazer um purê de batatas. E vocês vão entender esse processo de orar e jejuar. Meu querido, quando isso acontece, você orando e jejuando por 21 dias por essa pessoa, você está ganhando ela no mundo espiritual.
Ela vai conhecer Jesus, pode ter certeza. Aí, quando passa 21 dias, é o momento de convidá-la para uma atividade da igreja em que você está. Você vai chegar para ela, fulano, todo domingo tem um culto de celebração. Às 19 horas, eu gostaria muito que você viesse lá celebrar conosco. Não espera até a campanha. O crente convida a gente só nas campanhas, né? Para ver pregador de fora. Nós temos pregadores aqui poderosos, usados por Deus e que conhecem a palavra. Domingo nós tivemos uma aula de Bíblia aqui. Por gente usada por Deus. Cheio do Espírito Santo. E não é só domingo, vai acontecer em todos os domingos. Deus vai levantar talentos aqui. Já está levantando. Nós vamos convidar as pessoas para vir adorar o Senhor conosco. Olha, vai participar da celebração conosco. Está gostoso celebrar o Senhor. E está gostoso mesmo, o pessoal adora. Quando você adora, meus irmãos, a presença de Deus vem para casa. Tem crente que acha assim, o ministério tem que cantar bem. A fulana tem que estar cheia da oração para orar. A irmã não orou o suficiente, porque cantou aí, não senti nada. Não sentiu porque está vazio. Não é o fulano, não é o Lorival que tem que fazer tudo nós, quando ele canta, fazer tudo nós chorar. Não é, Lorival? É o Espírito Santo que está na vida nossa. Então, meus queridos, convida ele para vir adorar, celebrar, ouvir uma palavra de Deus. E aí Deus vai falar com ele. Mas tem que trazer, domingo. Mas domingo de noite eu não tenho condição. Domingo de manhã tem a escola bíblica dominical. Jesus pode salvar na escola bíblica dominical? Pode. O lema da escola bíblica dominical no Brasil, o pastor Antônio Gilberto lançou, de ser evangelizar enquanto ensina. Eu sou fã da escola bíblica dominical, ainda não consegui me dedicar tanto como posso, como devo, para ela. Pastor, mas não dá. Sábado tem a sala de adoração. Jesus salva na sala de adoração? Salva. Domingo, segunda-feira tem a sala de crescimento. Quem quer falar na sala de crescimento? Bíblia. Então salva a alma também. Mas você precisa levar essa pessoa. E daí o ponto é levar. Primeiro você vai convidar. E vai marcar. Domingo que vem, pode ser? Domingo. Então eu vou lá na tua casa para nós ir juntos. Porque às vezes você pensa que ele vai vir e você está cheio do Espírito Santo. Você ora, você conhece o Deus, você conhece as guerras espirituais. E quando tu está saindo de casa, mesmo cheio de Jesus, às vezes dá uma zebrinha, né? Derruma a xícara de chá na saia. O filho dá uma resmungada. Né? O esposo pede aquele casaco que não está lavado, ou o esposo complica com alguma coisa, e o ambiente fica ruim. Aí você é crente, você conhece o Evangelho, você sabe, repreende. Não, esse espírito não vai me atrapalhar de ir no culto. Mas aquele que não é crente, que não entende isso, vai vir? Não vai. Quantas vezes você convidou alguém e ficou esperando aqui na frente, e daí depois você pergunta, e ele te encontra, não deu certo, quando eu estava pronto para sair, não consegui abrir o portão, não consegui isso, não consegui aquilo. Aconteceu ou não aconteceu com vocês? Porque nós não ajudamos ele a lutar espiritualmente. Ele não sabe lutar espiritualmente. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos evangelizando, aquele estava evangelizando a esposa de um prefeito, numa cidade onde nós trabalhamos, e aquela deu um CD para ela tocar. Ela escutar os louvores. Deu o CD para ela e ela foi para casa bem faceira, no tempo do CD ainda, né? Bem faceira com o CD, colocou o CD lá e voltou. Não toca, isso não tem nada, está vazio. Dali uns dias, no outro dia. Está vazio. E ela atormentada, atribulada, uma pressão espiritual terrível. E aquela disse, não, mas funciona, então pega esse outro. Ela voltou, não funciona. Quando aquela veio ali e me falou, da segunda vez, daí ela querendo escutar, eu disse que ela vai lá, é espiritual. Não vai tocar esse CD enquanto você não for lá e repreender aquele demônio que está lá, imperiando naquela casa. Dobrei meus joelhos, aquela saiu, foi lá na casa, orou por aquele ambiente, consagrou aquele ambiente, botou o CD, até hoje está tocando. Não sei até hoje, não digo porque já mudou para o pendrive. Ou para o Spotify.
no mundo espiritual. A gente às vezes não faz esse cálculo. E aí a gente diz para o irmão, não, ele não quer nada com Jesus. Queridos, eu não tenho estatística, eu afirmo por experiência, 90% da população de Campo Novo quer muito Jesus. 90% da população do Braga quer muito Jesus. 90% da população de São Martinho quer muito Jesus. Só que as pessoas estão à mercê de uma guerra espiritual que eles não sabem lutar. E nós temos que fazer isso. E se nós não levarmos, nós não formos lá, vamos junto. Não ajudarmos, não vai vir. O reino de Deus é tomado por esforço. Agora, quando você consegue trazer ela para o ambiente culto, deixa ela celebrar e celebra, adora o Senhor. Não fica cuidando o que ele vai fazer. Ah, se ela sentou lá no fundo, se ela sentou diferente, se ela, deixa essa pessoa, queridos introdutores já são experientes aqui, não tem que estar ajeitando fulano para frente, deixa onde ela está. Deus vai falar com ela ali. Ali. Não interfira no processo. Mas quando você leva essa pessoa, a igreja não está tudo resolvido. Ela vai de repente voltar sem dizer que aceitou Jesus. Mas aí é o momento de você continuar conversando, orientando, trazendo no outro culto, trazendo num outro momento de comunhão, levando para a tua casa para comer uma galinhadinha, um bolinho frito, né? Sabe aquela galinha gorda que você preparou para o pastor? Que você cria lá e preparou para o pastor? Pode fazer para um novo convertido. Pode fazer para aquela família que tu está ganhando. Eu não vou ficar enciumado, eu vou ficar feliz. Nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Não estou dizendo que eu não quero a galinha gorda, mas eu prefiro que você invista em almas. Mas o fulano, eu tenho um amigo meu, um ganhador de alma. Depois que eu passei esse processo para eles, aprenderam, esse casal, um ganhador de alma. E um dia ele me disse, pastor, domingo de noite eu não venho na celebração. Eu disse, tá bom, vai viajar? Não, vou pescar. Eu disse, sim, vou pescar ali no rio Maria Inácia, que tem aqui embaixo, pegar uns peixes ali. Eu disse, que bom, vai lá pescar. Mas fiquei, porque era um dos líderes da comissão de boas-vindas. Daí ele deu uma risadinha, sabe, né? Tem um cara que gosta de pescar muito. E faz 21 dias que eu estou orando e jejuando por ele. E aí eu fui convidar ele para vir num culto. Ele disse, mas domingo eu vou pescar. Marquei com outro meu amigo e vou pescar lá no Marinácia. Então eu vou pescar contigo. No outro domingo, sabe onde aquele cara estava? Na celebração. Servindo ao Senhor Jesus. Está entendendo? Nós precisamos aprender a ganhar. A fazer referência. Estou dizendo para vocês esquecer dos cultos. Mas vai ter situações que são mais importantes, que precisam ser pesadas, administradas. Nós temos um reino para expandir, nós temos uma ordem do mestre para fazer discípulos e nós precisamos ganhar. Ganhar então é um processo de se aproximar dessa pessoa ao ponto de ela gerar confiança em nós. Gerar confiança em nós. Para então nós mostrar para ele o caminho. Me lembrei da história do alemão que chegou ali de Selba. Estava na beira da rua, um alemão em Selba. E passou um outro rapaz ali na rua e parou para o alemão e disse, onde é que é Selba? Tu vai reto aqui, depois reto ali, depois reto lá. Tem com aquele sotaque de alemão. E o outro disse, tá bom. E ele disse, mas você é alemão puro, né? E o alemão entendeu burro. Diz, burro é você que não sabe onde é Selba. Né? Às vezes, meus irmãos, as pessoas não têm confiança em nós. Precisa ter essa confiança, ter essa segurança de alguém dizer, não é você. Não, eu tenho um norte, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho
para mostrar para você. E o caminho é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Como que eu vou dizer para alguém? Que eu tenha confiança. Que tenha confiança em mim, ela vai andar no meu caminho. Se você estiver perdido numa floresta, mas à beira de um fogo bom, tendo ainda um pouco de comida, e chega eu ali e digo para você, meu querido, eu sei a saída, vamos comigo? E você nunca me viu, nunca me conhece, de noite, à beira do fogo. Você vai dizer, será que eu sigo esse homem? Ele também está perdido? Mas se por acaso naquele mesmo momento lá de cima, um drone com uma luz muito alta em cima e uma caixa de som disser assim, ei, você que está perdido, me segue a luz, porque eu estou por cima e enxergo a saída. Quem você segue? A mim ou ao drone? Porque você tem segurança naquele que conhece o caminho. Eu e você precisamos conhecer o caminho e gerar confiança naquela pessoa que nós estamos evangelizando. Ao momento que nós ganhamos, por que eu coloquei 2 vezes ganhar ali? Primeiro, você ganha essa pessoa no mundo espiritual. Depois você vai ganhar ela no mundo ali, pessoal. Ao momento que essa pessoa começa a abrir, cortar contigo, conversar contigo, pedir oração, trazer algumas informações tuas, você vai ficar só para ti isso. Queridos, não se conta a história de ninguém para os outros. Senão você vai perder a confiança. Se você contar um problema teu para mim, e no outro dia metade da cidade souber, eu não sou digno de confiança. Se alguém contar para você uma luta, uma prova, é você que está sabendo. Ai, a minha irmãzinha me pediu oração. Irmãos, tem uma ação diabólica, e presta atenção nisso, uma ação diabólica no meio dos crentes, que eles fazem fofoca pedindo oração. Irmãos, eu só um pedido de oração para fulana que brigou com o esposo. Está fazendo fofoca? Se ela contou para ti, fica quieto. Vai orar por ela. Senão a gente perde a confiança. E quem vai abrir? Quem seguirá alguém que não confia? E Paulo diz que nós precisamos ser seguidores de alguém, assim como é de Cristo Jesus. As pessoas seguirão a nós. A Bíblia fala isso, as pessoas seguirão a nós, e nós o levaremos eles à cruz. Continua. Ganhar então essa pessoa. Quando essa pessoa vem nas nossas reuniões, a comissão de boas-vindas sempre vai ter um contato com ela. Nós chamamos lá de contato 24 horas. Se você não sabe, nossa comissão de boas-vindas, toda vez que chegar alguém que não é cristão, ou que está vindo nas nossas celebrações pela primeira vez, ele vai receber um contatinho lá. Que bom que você veio, a gente está feliz com a tua presença. Sempre. Mas esse é o contato, chamamos de contato. Agora ele vai precisar de um abraço 24 horas. E esse abraço não é a comissão de boas-vindas que vai fazer. É você que convidou. No máximo em 24 horas, você vai dar um jeito de chegar nele e vai dizer, que bom que você esteve celebrando comigo no culto. Foi muito boa a tua participação lá. Que bom, olha só você. E aí, o que você achou do nosso momento? Hã? Você já imaginou você sair daqui da cidade? E vai visitar uma cidade longe aí? E no caminho, você perde o salto do sapato. Primeira coisa que você vai tentar ir numa loja e comprar um outro sapato. Concorda comigo? Aí tu chega lá na loja e diz, mas eu só vou pegar esse sapato só para mim ir e voltar. Eu vou pegar o sapatinho lá de R$29,90. Não sei se existe ainda. Né? R$19,90. Só para esse momento. E pronto, eu só quero uma coisa baratinha para me quebrar o galho aqui e vou embora. Mas essa pessoa te vende o sapato de R$19,90 com muita alegria, com muito amor, pega o teu telefone ali, né, faz o teu cadastro, passa o cartão e você vai embora. E aí no outro dia você está em casa, sentadinho, fazendo o teu chimarrão, e uma mensagenzinha, olha aqui, eu sou da loja tal, que bom que você esteve conosco ontem, muito obrigado pela sua compra, a gente amou atender você. Se um dia você passar naquela cidade, qual é a loja que você vai visitar? Mesmo que tu nunca foi. Mesmo que tu foi lá e gastou 19 pila.
Está entendendo? Isso nós precisamos como igreja. Isso tem que ser natural no nosso meio. Esse abraço às pessoas que chegam. E aí então, você começa a discipular essa pessoa. Ah, pastor, mas ela não aceitou Jesus, ela não pediu batismo, e eu vou discipular? Sim. Discipular não tem nada a ver com batismo. Não tem nada a ver com aceitar Jesus. Discipulado é fazer com que alguém pise aonde você pisa. Isso é discipulado. Entenderam? Então você precisa aprender a fazer alguém pisar aonde você pisa. Discipular. Anda comigo, vem aqui, vou te ensinar algumas coisas. Vamos tomar um chimarrão junto. Vamos comer uma pizza junto. Vamos falar. E esses assuntos, o que fala ali? Encher de Jesus? Não, porque Jesus isso, porque Jesus quer mudar a tua vida. Não, querido, não. Discipulado não é só encher disso. Se tornar chato. Discipulado é conversar, orientar, mostrar como é que você está vivendo. E colocar a Bíblia. Só o texto. A Bíblia diz assim, não posso citar os textos porque a hora já se foi. Então, agora que eu vi a hora, me perdoe. A Bíblia diz assim, a minha palavra não voltará vazia. Antes irá e fará o que lhe apraz. Então quando você disser assim para alguém, ai meu querido, Jesus mudou a minha vida e quer mudar a tua. É palavra de Deus ou palavra tua? Tua, né? Nossa. Deus tem responsabilidade? Pode até ter. Agora, quando você disser assim, ei, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por Ele. É tua palavra ou é de Deus? Essa palavra é uma flecha que não voltará vazia. Ela tem poder. Eu creio no poder da palavra. Eu conversei com um pai de santo, esse pai de santo, que é muito conhecido no mundo inteiro. E que quando ele me contando pessoalmente, que ele dizia ele na época, que tive a grata infelicidade de comprar uma mansão no lado da mansão de um crente. Diz que por um bom período, aquele crente tentou conversar com ele. E ele já sentia que o crente, já sentia que o espírito que estava lá não era igual dele. E não queria nem ver o cara na frente. Só que daí o cara tentou falar de Jesus para ele e nada. Ele não aceitou. E ele mandou construir um muro mais alto na divisa da mansão e se isolou lá na mansão dele. E aí diz que aquele crente fez um outdoor. Em cima do portão da casa dele. Na frente do portão do outro. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No primeiro dia que ele entrou, naquele portão ele olhou aquilo lá e ficou incomodando ele. E gravou, aquela palavra ficou dentro da mente dele. E aí ele foi lá para dentro de casa e tentou fazer isso, e foi fazer os serviços dele, os serviços de adoração dele, e nada, e aquela palavra na mente. Diz que ele foi fazer o que ele nunca fazia, lavar o carro. Se pegou e foi lá para trás na mansão e começou a lavar um carro dele. E a palavra dizia, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Até que ele não aguentou mais, ele deu um grito, eu não quero mais ouvir disso, e saiu para a rua, e foi para um bar, e ia direto. Ele passou 3 dias ouvindo isso na mente. Até que ele sofre um acidente. Ele é atropelado no centro de São Paulo. Quando estava saindo de um carro, e aí essa mensagem foi para a UTI, 20 e poucos dias na UTI, e essa mensagem na cabeça dele, hoje ele é um servo de Deus. Por uma palavra de Deus que entrou na vida dele. Então você tem uma flecha, que é você. Você tem um arco, que é essa palavra. E você tem um arco que é você. Você tem uma flecha que é essa palavra. Usa ela na mente das pessoas. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o que tem que fazer. Tá bom, queridos? Meu Deus, o tempo se foi. Eu quero encerrar com vocês. Vocês me dão mais 10 minutos? Sim? Me dão mais 10 minutos? De coração? Então tá bom. Então vamos para a Bíblia para nós encerrar. Depois eu vou falar sobre oração a semana que vem. Olha só. Ainda em João, no capítulo 1 que nós lemos. Diz assim, ó. 47. 46. E disse-lhe Natanael, pode haver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê.
Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Queridos, olha aqui, presta atenção, eu quero ser rápido e objetivo para contar a história de Natanael para vocês. Não sei se vocês conhecem. Quem era Natanael? Natanael era um menino que nasceu, era um homem na época ali, que ele nasceu na mesma época de Jesus. A sua família ali de Betsaida era uma cidade de pessoas estudiosas, de pessoas conceituadas, de pessoas cultas. E ele nasce em Betsaida, mesmo tempo que nasceu Jesus. O que aconteceu quando Jesus nasceu? Herodes mandou matar todos os meninos que tivessem de 2 anos para baixo. Automaticamente Natanael entrou nessa lista. A história conta que a mãe de Natanael cuidou dele por 3 meses, assim como como Joquebede cuidou de Moisés. E Natanael começou a chorar alto. E ela dizia: os soldados virão matá-lo. E a história conta que tinha perto da casa, da região onde morava a mãe de Natanael, uma grande figueira. E ela cavou um buraco embaixo daquela grande figueira. E todos os dias de manhã cedo ela levava o seu bebê lá, ao amanhecer do dia, colocava roupas, panos, e escondia ela dentro daquele buraco e colocava palhas de figueira por cima. E aquela criança ficava o dia todo ali. De noite, quando anoitecia o dia, ela ia lá e roubava aquela criança do buraco e levava para sua casa para cuidar. Com 10 anos de idade, Natanael perdeu o pai. E era só o pai e a mãe, e a família era só eles 3. Com 10 anos mais ou menos de idade, ele perdeu o pai. A história conta que em alguns momentos da perseguição às crianças, a criança ainda com 2 anos, 1 ano, um ano e pouco, veio um acampamento de romanos e hebreus, judeus, para matar as crianças e acamparam naquela figueira, a sombra daquela figueira. Fizeram um almoço ali, comeram ali e saíram, e a criança lá embaixo, no buraco. E a mãe lá na casa dizendo: Deus, não deixe essa criança chorar, não deixe eles achar essa criança. Passaram-se o período, passou várias histórias de Natanael. Com 10 anos mais ou menos morre o pai. Era um segredo de Natanael, do seu pai e da sua mãe. Isso era um segredo deles. Por quê? Porque eles tinham muito medo que Herodes ainda o matasse, com 10, com 20, com 30, porque ele queria terminar com todos os homens que nasceram naquela idade. Com Herodes tinha medo que surgisse o novo rei de Israel. Mas era um segredo deles, era um segredo somente deles. Meus queridos, dentro desse contexto, desse segredo, a mãe sempre contava para Natanael: Natanael, eu orava ao Deus do céu, que prometeu o Mexiá, que prometeu o Yeshua, que virá um dia para nos salvar. Você há de conhecê-lo. Eu orava e dizia: Senhor, preserva o meu menino Natanael, para que ele consiga conhecer o Rei dos Reis. Era o segredo deles. Mas quando pergunta André para ele, diz para ele: Natanael, achamos o Messias, que nós conversávamos, que tu tens sonho de conhecer. Ah, é? Aonde? Lá em Nazaré. Ele era de Betsaida. Ele era da terra dos eloquentes. Ele era da terra dos estudiosos. E Nazareno era os complicado de viver. Nazareno não gostava de estudar. Nazareno era uma pessoa rude. Nazareno era aquelas pessoas de resposta rápida. E Jesus, a gente sabe como é que ele era, né? Era um autêntico Nazareno. Nazareno era uma pessoa de Israel, eram os considerados as pessoas mais difíceis de lidar, por ser rudes. E ele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o André já estava preparado para ganhar. Ele não diz assim: é assim, é assado. Ele diz: vem e vê. Não tem que estar defendendo a igreja que você serve. Não tem que estar dizendo que o pastor prega bonito, que o Davi vai trazer uma mensagem fantástica. Não precisa dizer. Vem e vê. Vem
e vê. Aqui não tem título. Aqui não tem homem maior que outro e menor que outro. Aqui tem servo. Se Deus der a palavra, Deus deu. Não tem maior aqui. Então não convide alguém para ver o maior, para ver o fulano, para ver o... Vem e vê. Porque Jesus está na casa. Isso eu tenho certeza. Ele está na casa. E quando chega esse Natanael, Deus, através do Espírito Santo, revela para Jesus a história de Natanael lá. Jesus não sabia da história de Natanael. Ninguém sabia. Só a mãe dele sabia. E Jesus disse para ele, não, Natanael, eu te vi. Pode ver que ele não diz conheço, porque Jesus estava aqui em carne. Ele não era onisciente. Ele não diz conheço, eu te vi. Deus deu uma visão para Jesus, a história de Natanael. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho plena certeza que se você orar por alguém, jejuar por alguém, trazer esse alguém aqui, Deus vai se revelar para ele. Não é nós que vamos revelar. Não é nós que vamos fazer a diferença. Não é o nosso discurso que vai fazer a diferença. Jesus vai se revelar para essa pessoa. Natanael, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus revela a sua história e ele diz, Rabi. Aí caiu toda o pensamento dele de quem era Jesus. Caiu todas as objeções de Natanael, que ele era de Nazaré. Caiu tudo, porque Jesus se revela para ele. Está entendendo? Não se preocupe com aquilo que não é nós para fazer. A gente tem a mania de querer fazer aquilo que não é para nós fazer. Em todas as coisas, infelizmente, a gente é assim, né? A gente quer fazer aquilo que não é para nós fazer. E aquilo que é para nós fazer, a gente acaba não fazendo. Quem vai convencer o pecado da justiça do juízo é o Espírito Santo. Quem vai se revelar para esse ser é Ele. Quem vai mexer no coração dele é Jesus. Quem tem que trazer ele é? Diga eu. Eu. Quem tem que trazer é eu. Quem tem que orar por ele é eu. Quem tem que jejuar por ele é eu. Quem deve abraçar ele é eu. Quem deve discipular ele, eu. E Jesus vai fazer a diferença. Estão entendendo? Essa é a forma bíblica. Vamos ficar em pé para orar? O ministério vai adorar? E nós já vamos orar e encerrar. Eu sei que esses primeiros dias aqui será bastante técnico, né? Mas eu preciso de vocês assim. É uma aula que Deus está nos proporcionando, para que você e eu cumpra o mandamento do Senhor. Queridos, com todo respeito, existem pessoas que andam por aí, e pregam aqui, pregam acolá, e cantam acolá, e vêm e contam. Ai, eu ganhei tantas almas para Jesus. Lá 200 pessoas aceitaram Jesus. Queridos, cuidado com essas histórias. Alma se ganha com caráter, com vida no altar, como referência. Alma se ganha em casa. Deus pode usar sim, esporadicamente, alguém que viaja, ganhar alguém lá ou acolá. Mas o fruto aparece dentro do lugar onde está plantada a árvore. A alma não tem carimbo. A alma não tem carimbo. Para você achar lá no supermercado tal, que surgiu do endereço tal. A alma é relacionamento. É intimidade. É proximidade. Claro que se Deus te levar para uma cidade, para trabalhar, para ir, ou você para pregar, ou coisa, Deus pode te usar lá. Mas tem que ser usado aqui primeiro. Tem que aparecer o fruto aqui primeiro. Com todo respeito, eu dou carta de recomendação para os pregadores, para cantores, não tem problema, pode ir fazer. Mas
eu só colocarei referências se tiver fruto. Se não tiver, não vai referência na carta. Se eu enxergar fruto dentro de onde ele está. Olha, fulano de tal, canta muito bem, e tem 5 discípulos que ele está cuidando. Ganhou 10 almas esse ano, vai lá a referência. Se não tiver, não vai. Porque o fruto precisa aparecer. Precisa aparecer. O fruto é nós que fazemos e vivemos. Amém? Você quer ganhar uma alma para Jesus? Dá tempo? Para os próximos dias você vai receber informações. Quando nós terminar essa série aqui, nós vamos fazer uma empleitada no reino. Aleluia. E aqueles que permaneceram aqui, vocês vão ver, vocês vão trazer no mínimo uma alma nos 30 dias depois dessa série. Eu vou dar a ferramenta, eu vou dar como manusear, porque Deus me deu, e Ele vai dar graça, Ele vai dar o poder, Ele vai dar a autoridade, eu creio nisso. Você crê? Você tem amor por alma? Eles vão adorar, enquanto você pensa aí. Depois eu quero orar por você. Passou os 15 minutos que eu pedi para vocês.